Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 15. O Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Chegando a ele, disse-lhe: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Chegou um hóspede à casa do homem rico. Este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Pegou a ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi como rei de Israel e salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e pus nos teus braços as mulheres do teu Senhor. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso te parecer pouco, vou acrescentar outros favores. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feriste a espada Urias, o heteu, fazendo-o morrer pela espada dos amonitas, para fazer de sua mulher a tua esposa. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti. Tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro que se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e o farei à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, não precisas morrer. Entretanto, por teres assim causado desprezo da parte dos inimigos do Senhor, o filho que te nasceu vai morrer. E Natã voltou para a sua casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma palavra forte, uma palavra dura, mas logo nos sorrindo para a vida, hoje uma palavra tão dura, Alexandre, mas aqui a gente vai tirar uma lição importante para nós. Mas veja, eu queria retomar esse testemunho que a Valdênia trouxe para nós, dessa irmã que perdeu, como ela disse, o amor de sua vida, perdeu para essa depressão tão severa. Aqui, nesse livro, aqui também, Patrícia, nesse livro existe um capítulo que o título é o seguinte: a necessária passagem da arena para o altar. E por que tem esse título, né, o capítulo? Porque exatamente enquanto muitos lares vivem como se fosse uma arena, seja um lugar de briga, discussão, como se fosse um ringue de boxe, né, em que marido e mulher discutem o tempo todo, eles não entendem que é necessário fazer essa passagem, transformar esse lugar que até então era uma arena, num altar. O altar é o lugar do sacrifício. E aí nesse capítulo a gente fala das lutas que a gente foi vivendo em relação à depressão da Roseni. Então me chamou muita atenção quando ela disse no testemunho que ela perdeu o marido para a depressão. E a gente que roda aí esse Brasil, atendendo famílias, atendendo casais, com muita dor no coração, a gente toca em situações de esposas ou de maridos que vêm dizer para nós com o coração dolorido, vem dizer para a gente: olha, eu sofro de depressão, mas o meu cônjuge diz que isso é besteira, diz que isso é frescura.
Gente, depressão não é frescura, depressão não é besteira, depressão é algo muito sério. Então, a gente fala disso aqui e partilha disso no livro. Eu estou falando isso, gente, não é para ficar vendendo livro não, tá? Porque o nosso objetivo aqui no Sonho para a Vida não é vender livro não. Vamos vender livro não, não é vender livro. Padre Jonas disse que quando você coloca um livro na mão de uma pessoa, você está dando um alimento que evangeliza, algo que vai servir para aquela pessoa naquele momento da vida dessa pessoa. Não tem só esse livro que fala da depressão da Roseni, tem muitos outros livros na loja que falam de depressão. Padre Adriano dos Adonais já escreveu sobre isso, tem médicos que escrevem sobre isso. Procura no loja.cancional.com que você vai achar, mas adquire, porque é um alimento que vai te ajudar a te sustentar na hora da depressão e ajudar a sua família também a enfrentar a depressão. Aqui nesse livro a gente partilha como é que a gente enfrentou a depressão. Não sei se você sabe, mas eu fechei minha agenda. Por 2 anos eu não saí em missão. Por que eu não saí em missão? Porque a minha missão era cuidar da minha esposa. E aqui no livro ela conta do horroroso avental roxo que eu vestia, varrendo a casa, cuidando da minha esposa, enquanto ela tomava remédios tarja preta muito forte para lidar com a depressão. E eu não sei se você sabe, mas aquele DVD antigo, que acompanha o Cantinho da Criança há muito tempo, e sabe daquele DVD, um lugar bem legal, quem vê a minha esposa lá cantando e dançando, ua, 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 lá cantando, as crianças brincam de roda, não imagina que naquele DVD ela estava no auge da depressão. Ela estava no auge da depressão. Eu vi, gente, ninguém me contou não, eu estava acompanhando ela, as crianças eram pequenas, ela fazia lá, o diretor dizia, gravando, ela cantava, dançava, tudo mais, pronto, agora vamos nos arrumar para a próxima música. Ela deitava no sofá e ficava como se fosse dopada, deitada ali. Daqui a pouco, falava, vamos gravar a próxima música, dava um choque nela, um start, é a força do carisma Canção Nova, vai lá, pum, pulava e eu me lembrei muito, né, daquilo que o nosso pai fundador viveu no reconhecimento pontifício, que ele estava bem doente. E quem olha para os vídeos não vê, ele até pula no vídeo, né? Vê o Padre Jonas pulando lá no vídeo, na Praça de São Pedro ele pulando, e muita gente não sabe que ele estava no auge da enfermidade. É a força do carisma Canção Nova. Por isso que quando tem essa frase aqui, nada é coincidência, tudo é providência. O Espírito Santo é a força dos fracos. O Espírito Santo que vai dar força. Então, um livro como esse, ou tantos outros livros que falam de depressão, adquira, porque vai te ajudar. É uma orientação, é uma luz que vai te ajudar diante dessa situação tão delicada, que não é frescura, que não é besteira, mas é algo muito sério, a depressão. Então fica aí a dica para você. E por falar em luz, né? Porque a gente entende isso, eu e minha família, porque a gente viveu isso na pele. É diferente quando você enfrenta algo na pele, você vive, é diferente do que alguém que fica de fora assistindo, né? Fica, podia ter lidado com esse jeito, com esse outro, tal. Mas quando você vive na pele, é totalmente diferente. Isso serve para o sofrimento, isso serve também para a questão do pecado. Quando a gente olha para o outro, julga o outro e fala, olha, fulano não tem jeito mesmo. Fulano não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto mesmo. Não tem jeito. A gente vai, julga a pessoa, vê o limite da pessoa, a fraqueza da pessoa e julga a pessoa. É o que a gente faz. Muitas vezes nós somos justiceiros, dentro da igreja e fora da igreja, com o vizinho, com quem trabalha conosco na empresa, com quem convive conosco na comunidade, onde quer que seja, a gente acaba virando justiceiros. Fulano não se emenda mesmo e aponta o dedo. Só que de justiceiro para injustiçado é um pulinho. E quantos hoje em dia que dizem eu sou injustiçado? Porque me perseguiram, porque falaram mal de mim pelas costas, porque apontaram os meus erros e meus pecados. Então eu não sou mais justiceiro, eu sou injustiçado. Foi a passagem que Davi viveu aqui, meus irmãos, nessa leitura de hoje, que a gente acabou de ler agora. Ele foi justiceiro. Pela vida do Senhor, versículo 5, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. É um rei falando, gente. Desculpa a expressão, não é um João Ninguém, é um rei falando. E não é um rei qualquer, é o rei que unificou as 12 tribos de Israel. É o rei falando e dizendo, pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Imagina ele sentado no trono e batendo no trono e dizendo, pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Vai pagar 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. É o rei falando, e aí o profeta vira para o rei e fala, esse homem és tu.
agora é você. Aí ele desce do trono agora, desce do trono Davi. Agora foi você que cometeu injustiça. Você não é apenas um injustiçado, você é aquele que cometeu a injustiça. Você agora não é um injustiçado, você é um injusto. O injustiçado foi o pobre do Urias, que você mandou lá para a linha de frente na batalha, para ele morrer, e depois de morrer foi lá e pegou a esposa dele. Você cometeu adultério, então você é o injusto. Nós estamos aqui falando de injustiçados, mas não estou falando agora de injusto. Palavra dura, né? Mas por que isso? O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar de forma tão bonita, meus irmãos, de forma tão importante isso para nós, quando vai falar aqui, a partir do número 1847 do Catecismo. 1847 vai dizer que Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós, citando Santo Agostinho. Acolher sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos, não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 9. E aí o catecismo continua. Como afirma São Paulo, onde avultou o pecado, a graça superabundou. Mas, presta atenção agora, olha o ensinamento da igreja, mas para realizar seu trabalho, deve a graça descobrir o pecado. Deve a graça descobrir o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir a justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. E aí prossegue o catecismo dizendo: a conversão requer que se lance luz sobre o pecado. Ela contém em si mesmo o julgamento interior da consciência. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem, e isso se torna ao mesmo tempo o início de um novo dom da graça e do amor. Veja, quando a frase do dia diz que o Espírito Santo é a força dos fracos, talvez a grande fraqueza que eu e você estejamos vivendo hoje é a fraqueza nessa luta contra o pecado. Estamos fraquejando na luta contra o pecado, estamos cedendo ao pecado, estamos caindo no pecado. E o Senhor hoje, pela força do seu Espírito Santo, quer incendir luz, porque diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, a conversão requer que se lance luz sobre o pecado. Tem um vídeo até engraçado, uma vez eu vi um vídeo engraçado na internet, de uma mulher que está andando de bicicleta numa estrada de terra, e de repente está um cara num carro, e ele está com o farol alto ligado, acendendo toda aquela estrada de terra, e a pessoa vai, ele buzina, a pessoa olha, sai da bicicleta, aponta o dedo, né, faz um gesto agressivo para aquela pessoa, sobe de novo na bicicleta, na hora que ela começa a pedalar, o rapaz vai lá e apaga a luz do farol. Aí daqui a pouco ele acende a luz de novo, a pessoa caiu lá num negócio, lá numa vala lá. Aí ela levanta da bicicleta irritada e fala de novo, aponta para a pessoa, e aí ele vai e apaga de novo o farol. Aí a pessoa cai no outro lado da rua, porque ficou tudo escuro. Aí até o vídeo fala para você não ser vingativo, essas coisas. E a pessoa vai caindo. E quando ela cai, ela continua ainda brigando com a pessoa que está iluminando o caminho para ela. Assim somos nós diante de Deus. A gente fica brigando com Deus, discutindo com Deus, não, é desse jeito mesmo tudo, e Deus, ele acende o farol da graça, ele ilumina o caminho para nós. A conversão requer que se lance luz sobre o nosso pecado, não para acusar, mas para convencer. O Senhor hoje quer mostrar a mim e a você aonde estamos caindo, aonde estamos errando, aonde estamos falhando, e aonde hoje temos que pedir perdão a nosso Senhor. Pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, converte o meu coração, transforma-me, muda-me, Jesus, muda-me, eu preciso disso. Aqui no livro Na Presença do Deus Vivo, hoje é o 15º dia, né? O tema é: quebrei tuas cadeias para que andes de cabeça erguida, e o propósito é muito bonito. O propósito aqui na página 131 vai dizer que o propósito hoje para nós é perdoar e pedir perdão ao outro por suas falhas. Pedir perdão a Deus, pedir perdão também ao outro, e perdoar também, não ficar com isso, com essa coisa ruim, essa mágoa, esse ressentimento dentro do coração.
E aqui na página 129, você voltando uma página, o Márcio traz uma oração, e eu só queria ler uma parte, rezar um pouquinho, um trechinho da página 129 dessa oração. Não vou ler todo não, por causa do tempo, mas depois você lê, você que tem um livro, né? Na presença do Deus vivo, você vai poder depois rezar com essa oração na sua casa. Mas diz lá no início da página 129, Senhor Jesus, eu me apresento diante do Senhor com os meus pecados e com o coração pesado de tanta culpa. Tive a ousadia de me achegar porque o Senhor me encorajou quando disse, venham a mim os aflitos e sobrecarregados. Aqui, prostrado aos teus pés, reconheço que eu pequei, que fiz o que é mal e o ofendi. E aí você coloca, né, seus pecados diante de Deus. Ante os teus olhos, confesso e assumo as falhas e fraquezas contra as quais não lutei como deveria. Estou profundamente afetado e arrependido por isso. O que me resta então, meu Deus, senão recorrer ao Senhor e suplicar o seu socorro? O que me resta, Senhor? O que me resta então, senão recorrer ao Senhor e suplicar o seu socorro? Veja, meu irmão e minha irmã, foi isso que Davi fez aqui. Ele reconheceu o pecado. Ele vai dizer, versículo 13, pequei contra o Senhor. Que besteira que eu fiz, pequei contra o Senhor. E o catecismo vai falar sobre isso de forma tão bela, pouquinho mais para frente, quando você vai um pouquinho mais lá para frente, no número 1861 do catecismo, quando vai falar do pecado mortal, vai dizer assim, que o pecado mortal ele acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado, que é o estado de graça, não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Veja, a gente precisa recuperar o estado de graça. E como é que a gente recupera esse estado de graça? Mediante o arrependimento e o perdão de Deus. Buscar a confissão, o sacramento da confissão, arrepender-se diante de Deus. Nessa sexta-feira, meu irmão, faça uma boa confissão. Fica aí a dica para você retomar o estado de graça. Talvez a nossa luta hoje seja essa luta, a luta mais terrível, a luta mais difícil que a gente vive, que por incrível que pareça não é contra nós mesmos, ou melhor, não é contra o diabo, é contra nós mesmos. A luta contra o homem velho, a mulher velha, a velha criatura. E Padre Jonas, nessa luta, ele vai nos dar uma receita maravilhosa, para nós não perdermos o estado de graça, além de nos confessarmos, de nos arrependermos diante de Deus. Como que eu vou me manter nesse estado de graça? Como que eu vou conseguir me manter na presença de Deus? Me arrependendo diante dEle, desse Deus que diz, o Senhor perdoou o teu pecado, a palavra diz, não precisas morrer. Veja o que diz aqui Padre Jonas, nesse livro maravilhoso. Gente, esse livro é um tesouro. Agora meus olhos te viram. O livro do nosso Pai Fundador, que é um livro que fala da adoração, da beleza, da riqueza da adoração. Todo mundo da família Canção Nova tinha que ter esse livro, sabe? Porque é um tesouro. E aqui na página 54 ele diz assim, a vontade de Deus é que sejamos verdadeiros adoradores. Muitas vezes pensamos que adoradores são pessoas que não pisam no chão, como anjos, e vivem dizendo, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Só que estamos todos pisando no chão, e muitas vezes enterrando o pé e a canela na terra em que estamos. Muitas vezes por erro nosso, ou por erro de outros, por culpa nossa, como Davi, né? Ou por situações das quais fomos vítimas. Alguns estão até rastejando nessa lama. Padre Jonas vai dizer isso. Deus não se ilude e sabe que os seus adoradores estão muitas vezes com o pé, a canela e a perna enterrados no barro. E algumas vezes estão rastejando nessa lama. O adorador é assim, 2 pontos. Ele está no barro, mas não para nele. Ele rasteja. Esses são os verdadeiros adoradores. E aí Padre Jonas prossegue dizendo, no colégio salesiano, eu tive de limpar o fundo de um lago e esgotar o brejo. Para fazer vazar a água é preciso entrar na lama. No final daquele dia, um colega que trabalhou comigo foi parar no hospital com alto grau de insolação e desidratação. O estar neste mundo, a missão de esgotar brejo neste mundo, nos desidrata. Ficamos como uma planta murcha e caída no chão. Não é isso que Deus quer para você, mas é consequência. Estamos num vale de lágrimas, vai dizer Padre Jonas. E Deus sabe onde nos colocou.
Mas é justamente por isso que precisamos nos hidratar continuamente. Cuide-se, porque o brejo que estamos esgotando é traiçoeiro e nos leva à desidratação. Se você não está continuamente sendo consagrado pela unção que hidrata, ficará murcho. Talvez você já esteja murcho. Você está triste, abatido, cometeu erros, entrou com frieza na oração e nas coisas de Deus, voltou aos pecados que havia deixado, mas não fique no chão, pois o Espírito do Senhor repousa sobre você e o Senhor o consagrou pela unção. Por pior que você esteja, meu irmão e minha irmã, você não tem o direito e nem precisa ficar no chão, pois as promessas de Deus são irrevogáveis. Ele prometeu: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Deus está debruçando-se para tirá-lo de lá. Onde quer que você esteja, deixe-se ser pego por Deus. Vou repetir: onde quer que você esteja, deixe-se ser pego por Deus. Não é porque você está nessa situação que não vai adorar, mas é a partir daí, adorar em espírito e em verdade, no barro e na sujeira em que está. Hoje é o dia, meu irmão e minha irmã, nessa sexta-feira da quaresma, deixe-se ser pego por Deus. Deus hoje quer colocar luz sobre o meu e o teu pecado e derramar sobre nós a sua graça, porque sem a graça de Deus nós não vamos conseguir. Precisamos da graça de Deus. É a oração que o Márcio fez aqui no livro que a gente acabou de rezar. Eu preciso desta graça de Deus. Então eu vou procurar o padre, vou me confessar, vou me reconciliar com Deus, vou me reconciliar com os irmãos, como é o propósito do dia de hoje, desse nosso retiro quaresmal. Mas eu não vou ceder ao pecado, eu vou lutar, e mesmo me reconhecendo fraco, débil, pecador, eu vou continuar adorando. Eu estou com o pé na lama, eu estou com a canela na lama, eu estou com a perna inteira na lama, eu estou com até o pescoço na lama, mas eu vou continuar adorando. Padre Jonas está dizendo isso para nós exatamente porque às vezes a gente se sente tão injusto, tão pequeno, tão miserável diante de Deus, fala: não vou rezar mais, eu não vou mais adorar, não vou mais na igreja, porque eu sou assim mesmo, não tenho jeito. Não, meu irmão e minha irmã, Padre Jonas está falando para nós, para mim e para você: deixe-se ser pego por Deus. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu estou sofrendo e eu quero hoje ser pego por Ti. Lembro de uma pregação que o nosso querido Padre Zé Augusto uma vez fez uma homilia falando: pega Ele, Jesus, é isso. Ele lembra dessa pregação: pega Ele, Jesus, hoje é o dia. Jesus vai pegar você, Ele quer pegar você, meu irmão, minha irmã. Então Jesus, prestando as palavras do querido Padre Zé Augusto, eu estou falando: Jesus, pega ele, pega ela, que hoje amanheceu querendo, até com aquelas ideias de morte, ideias de pecado, de querer trair o marido, querer trair a esposa, pessoas que acordaram no dia de hoje querendo tirar a própria vida, pessoas que acordaram hoje com pensamentos terríveis. Pega ele, Jesus, pega ela hoje com a tua graça. Cura, liberta, santifica, desata essa marra de pecado, Jesus. O Senhor é rico em misericórdia. Para terminar, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de dizer para você, mais do que uma historinha, porque eu sempre conto historinha, mas hoje eu queria ler para você algo que está no Diário de Santa Faustina. Existe, a partir do número 1485, 5 diálogos de Deus misericordioso com 5 almas, e cada uma num estado. O primeiro diálogo é com a alma pecadora, o segundo diálogo é com a alma em desespero, o terceiro diálogo é do Deus misericordioso com a alma que sofre, o quarto diálogo é do Deus misericordioso com a alma que busca a perfeição, que está lutando para ser santo, e o quinto diálogo é do Deus misericordioso com a alma perfeita. Bonito isso. Vale a pena, a partir do 1485, do Diário do Diário da Divina Misericórdia, o Diário de Santa Faustina, vale a pena você ler cada um desses diálogos. Eu gostaria de ler o diálogo com a alma pecadora, porque já que estamos falando do pecado e que a conversão requer que se lance luz sobre o meu e o seu pecado hoje, veja o que Jesus fala para nós. Jesus hoje quer te pegar, deixe-se ser pego por esse Deus que está falando aqui. Presta atenção nas palavras do Senhor. Jesus começa dizendo à alma pecadora: não tenhas medo, alma pecadora, de teu Salvador. Eu mesmo tomo a iniciativa de me aproximar de ti, porque sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas, filha, de teu Pai.
Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que é quem deseja dizer palavras de perdão e cumular-te com as suas graças. Oh, como me é cara a tua alma! Eu te inscrevi nas chagas das minhas mãos, te gravaste profundamente na chaga do meu coração. A alma então vai responder: Senhor, eu ouço a vossa voz, que me conclama a voltar do mau caminho, mas eu não tenho nem coragem nem força. Talvez hoje você esteja dizendo exatamente isso que a alma pecadora está falando aqui. Senhor, eu sei onde eu estou errando, mas eu continuo, Senhor, cedendo a esse pecado, a esse vício, não tenho nem coragem nem força. Senhor, continua: eu sou a tua força, eu te darei energias para lutar. E a alma então responde: Senhor, conheço a vossa santidade e tenho medo de vós. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você esteja com medo de Deus. Não tenha medo de Deus, Ele te ama. Não tenha medo do Senhor. E Ele diz: por que tens medo, minha filha, meu filho, por que tens medo? Medo do Deus de misericórdia? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para contigo. Olha, alma, para ti fundei o trono de misericórdia na terra, e esse trono é o sacrário. E desse trono de misericórdia desejo descer em teu coração. Olha, eu não me cerquei de séquito nem de guardas, tens acesso a mim a todo momento, a qualquer hora do dia quero falar contigo e desejo conceder-te graças. A alma então responde: Senhor, não sei se me perdoareis tão grande quantidade de pecados, a minha miséria me enche de temor. Você está percebendo que aqui é uma luta, Deus se dando e a alma ali teimando, insistindo, resistindo, e Deus indo atrás. Pega ele, Jesus, pega ela. E Jesus então fala: a minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as misérias do mundo inteiro. Quem medirá a extensão da minha bondade? Por ti, desci do céu à terra. Por ti, por você, meu irmão, permiti que me pregassem na cruz. Por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração e abri para ti uma fonte de misericórdia. Venha aurir graças dessa fonte com o recipiente da confiança. Nunca rejeitei um coração humilhado. A tua miséria ficou submersa no abismo da minha misericórdia. Por que terias que travar comigo uma disputa sobre a tua miséria? Dá-me o prazer de me entregares todas as tuas penúrias e toda a miséria, e eu te cumularei com tesouros de graças. E aí a alma então se entrega finalmente. Como você e eu temos que nos entregar hoje à misericórdia de Deus, dizendo: venceste, Senhor, o meu coração de pedra com a vossa bondade. Eis que me aproximo do tribunal da vossa misericórdia com confiança e humildade. E aí prossegue: absolvei-me vós mesmos pela mão do vosso representante, sacerdote na confissão, né? Ó Senhor, sinto como a graça e a paz descerem à minha pobre alma. Sinto que a vossa misericórdia, Senhor, me envolveu toda. Vós me perdoastes mais do que eu ousei esperar, ou fui capaz de pensar. Vós me perdoastes mais do que eu ousei esperar. Esse Deus maravilhoso, misericordioso, que hoje se dirige a você, meu irmão, para te perdoar, para te restaurar, para te renovar, para te resgatar, mais do que você possa esperar, mais do que eu e você possamos esperar. Davi cometeu um grande pecado, mas ele se arrependeu. E da mesma boca que ele ouviu, da boca do profeta dizendo: esse homem és tu, a luz foi lançada sobre o seu pecado, ele também ouviu: você não precisa morrer, o Senhor está perdoando o teu pecado. É isso, deixe que hoje o Senhor lance luz sobre o teu pecado, e deixe ainda mais que hoje você possa responder a isso que o Padre Jonas, de forma tão bela, ele colocou aqui neste livro. Agora meus olhos te viram, em que ele diz para mim e para você: onde quer que você esteja, deixe-se ser pego por Deus. Hoje eu quero ser pego por ti, Jesus. Me pega, Jesus, me agarra, Jesus, me abraça, Jesus, não me solta, Jesus, não me largue, Jesus. Eu preciso hoje do teu perdão, da tua misericórdia, porque assim eu vou conseguir amar e perdoar, e não vou ser mais um justiceiro sobre a face da terra, mas eu vou experimentar da tua misericórdia e da tua justiça. Obrigado, meu Deus. Amém.